Olá, boa tarde. Testando o som. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que estão? É um prazer poder estar aqui no perfil do Crianças Especiais, que é um dos perfis aí mais acessados, mais respeitados que a gente tem aqui no Brasil, né? E me apresentando, eu sou a professora Tatiana Takeda, professora de Direito, advogada, assessora de órgão público, mas principalmente eu sou mãe de uma criança autista e foi essa maternidade que me fez enveredar pelo autismo. Olha só, gente, quem me conhecia antigamente, né, sabe que eu atuava na área do direito ambiental, que era uma área que eu me preparei aí 10 anos, né, para poder trabalhar. Mas aí apareceu um rapazinho na minha vida, sabe? De uma hora para outra aparece um rapazinho e que essa vida minha, ela deu um 360. Então eu tive que largar a área do direito ambiental e tive que abraçar a área dos direitos da pessoa com deficiência, né? Uma área pela qual eu me apaixonei igualmente e eu tô aqui para conversar com vocês um pouquinho a respeito disso, dessa área tão interessante que são os direitos da pessoa com deficiência. Afinal de contas, você, pessoa com deficiência, você, familiar, você, terapeuta, você, pessoa que lida, que tem interesse nesse público, você sabe o quanto é importante que essas pessoas tenham os seus direitos defendidos, não é mesmo? E aí, antigamente, pessoal, pouco se falava. 10ª live da semana. Desculpa, gente. Pouco se falava em direitos, né? E a gente foi falar mais do direito da pessoa autista, em especial, depois que foi sancionada a lei que garante os direitos dos autistas, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. E de lá para cá, a gente vem aí falando muito sobre direito e a gente vem, inclusive, tendo muitos ganhos, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão é como se ela fosse uma bíblia, né? Ela reúne ali várias normas que estavam distribuídas em outras leis, outros decretos. Então, ela veio e juntou e acrescentou muita coisa importante. E olha só, gente, a Lei Brasileira de Inclusão, lá no iniciozinho dela, sabe do que ela fala? O direito à não discriminação. Isso aí, o direito à não discriminação. E o legislador, ele foi muito feliz quando ele fez esse título, né? Lá nas normas a gente chama de título. Título 1, direito à não discriminação. Título 2, direito à educação. Título 3, direito ao trabalho. E ele foi muito feliz. E aí ele diz que a pessoa com deficiência, ela não pode ser discriminada em face da sua deficiência. E você sabia que existe uma sanção para quem discriminar a pessoa com deficiência? Gente, para você ter ideia, é tão sério, mas é tão sério, que a gente está falando de reclusão e multa. Sim, reclusão de 2 a 5 anos, a depender da condição, mais multa. Então, para a pessoa que discrimina a pessoa com deficiência, então tem sanção, ok? Nós temos sanção aí. E é importante que as pessoas saibam como lidar com relação a isso. Hoje nós temos delegacias especializadas no atendimento à pessoa com deficiência em alguns estados do Brasil. Então, gente, se vocês se dirigirem até a delegacia especializada, vai ser muito melhor do que se você for numa distrital qualquer, né? Até porque aquele pessoal que está lá na delegacia especializada, ele está pronto. Ele está prontinho, ele está estudado, ele está capacitado para poder atender a pessoa com deficiência. Inclusive, lá, muito provavelmente, vai ter intérprete de Libras, para o caso de ser uma pessoa com deficiência auditiva. Vai ter uma impressora de braille para poder imprimir, né,
os boletins, tudo, as portarias, tudo em braille. Então, assim, é um local que vai respeitar essa pessoa e já vai ter condições e já vai saber, inclusive, em que artigo enquadrar aquela pessoa que discriminou a pessoa com deficiência. E a gente está aqui falando de discriminação. Você sabe o que é discriminação? Pessoal, a gente percebe que muita gente confunde preconceito com discriminação. O que é preconceito? Preconceito é aquele pré-conceito que você faz de uma coisa que você não tem conhecimento de causa. É aquilo que está dentro de você, é aquilo que está na sua cabeça, no seu coração. Isso é o preconceito. Por sua vez, a discriminação não. A discriminação é a prova concreta que a gente tem de que aquela pessoa é preconceituosa. A discriminação, ela é você colocar em ação o preconceito. Então, a partir do momento, eu vou contar uma história rapidinha aqui para vocês nunca mais esquecerem essa questão do preconceito e da discriminação. Eu estava num restaurante, um restaurante que tem ele em várias capitais do Brasil. E eu gosto de sentar de frente à brinquedoteca, porque meus filhos ficam lá na brinquedoteca, né? E eu tenho um filho com deficiência. E aí eu cheguei, certo dia, e a senhora que cuida da brinquedoteca, ela virou para mim e falou assim: doutora, ainda bem que você chegou. Eu precisava te contar uma coisa que aconteceu 2 semanas atrás. Aí eu, o que foi? Aí ela, eu estava na brinquedoteca cuidando das crianças e tinha uma criança com síndrome de Down. E uma família, um casal, chegou aqui e pediu para eu tirar a criança com síndrome de Down de dentro da biblioteca. Gente, isso tem condição? Não tem lógica uma coisa dessa. O casal saiu da mesa deles e foi lá na brinquedoteca para pedir para tirar o menino porque ele tinha síndrome de Down. E você sabe alegando o quê? Que ele poderia agredir o filho dele. Tem lógica uma coisa dessa? Aí eu perguntei, e aí, o que a senhora fez? O que aconteceu? Ela me disse o seguinte, que ela chamou o gerente, né? Que ela ficou tão horrorizada com aquilo que ela não sabia nem como lidar. E ela também não estava preparada, né? Chamou o gerente, mas o gerente, ele estava preparado, sim. O gerente chegou lá, conversou com o casal, né? E perguntou se eles estavam incomodados, né, com a presença da criança que tem síndrome de Down lá dentro da brinquedoteca. O casal disse que sim, que estava muito incomodado. Aí o gerente disse que eles poderiam se retirar. Podia pegar o filho deles e se retirar. Podia ir embora, né? Então, esse gerente, ele agiu de uma maneira muito adequada, extremamente adequada. Mas a gente está falando, pessoal, de um restaurante, de uma rede, onde os seus funcionários, eles são treinados para isso, não é? Eles são treinados para isso. Agora, eu pergunto para vocês, será que em todos os estabelecimentos públicos, privados, os funcionários, os servidores, eles estão preparados para receber as pessoas com deficiência? Será que a pessoa com deficiência, ela sofre discriminação nos órgãos públicos? Nas empresas privadas? Será, gente? Infelizmente, se a gente entrar na internet, né, digitar lá a pessoa com deficiência, a gente vai perceber que sim. Sim. A pessoa com deficiência, ela sofre muita discriminação. Inclusive, tem uma pesquisa antiga, de 2009, mas eu não acredito que o pensamento da sociedade brasileira mudou tanto de 2009 para 2020. Pessoal, pasmem, foi feita uma pesquisa em 2009 pela FIP, junto com a USP, e nessa pesquisa eles montaram questionários para serem respondidos para medir o preconceito das pessoas. E mandaram para escolas de todos os estados do Brasil. E aí foram questionados aí quase 20 mil pessoas, sendo que desses 20 mil, 15 mil eram alunos, ou seja, 3/4 de quem estava respondendo isso, esse questionário sobre preconceito, era aluno. Agora pasmem com os resultados. Resultados esses que abrangem todos os estados do Brasil.
Na pergunta, você tem preconceito? Acredite, 96% das pessoas que responderam disseram que sim, elas têm preconceito com relação à pessoa com deficiência. Tem preconceito. E aí uma outra pergunta que dói mais ainda. A pergunta dizia o seguinte, você gostaria de ficar longe, ter distância desse tipo de grupo social? Porque lá existiam vários grupos sociais. Índios, pobres, negros, ciganos, colocaram vários, e entre eles a pessoa com deficiência física e a pessoa com deficiência mental. 96% das pessoas disseram que sim, preferem ficar longe das pessoas com deficiência física. E 98% dessas pessoas disseram que sim, preferem ficar longe das pessoas com deficiência mental. Agora eu pergunto para vocês, será que de 2009 a mentalidade das pessoas mudou muito para 2020? Eu não acredito. É claro que a gente está num processo de conscientização, a gente está num processo de sensibilização, né? A gente está num processo agora onde a pessoa com deficiência, ela está na mídia, ela está sendo vista, porque ela ficou por quantos anos, por quanto tempo essa pessoa ficou esquecida, escondida? Ah, gente, não era interessante colocar a pessoa com deficiência, fazer matéria com pessoa com deficiência? Não fazia-se isso. Vocês aí, meus contemporâneos da minha idade para trás, vocês se lembram de matérias sobre pessoas com deficiência até um tempo atrás? Uns 10 anos atrás? Não. Por quê? Elas eram isoladas, largadas, abandonadas, escondidas, ignoradas, né? Percebam aí que, coincidência ou não, depois da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, feito pela ONU em 2006, essa realidade, ela foi chacoalhada. A verdade, gente, é que já tem um tempo que a gente está aí numa luta ferrenha pelos direitos da pessoa com deficiência, e é muito importante que elas saibam os seus direitos. Portanto, meus amigos, nunca aceitem que alguém discrimine a pessoa com deficiência em face da deficiência dela. Ela pode ser enquadrada no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão. Anotem aí, saibam, tenham a Lei Brasileira de Inclusão do lado da cama. Façam dela um livro, uma leitura diária, porque ali estão normas, estão direitos que talvez vocês nem conheciam, não é mesmo? Outra questão, a gente está aqui em comemoração à consciência, ao Dia Mundial da Conscientização, ao Dia do Autista. Pessoal, o autista, ele pode sofrer bullying? Sim. O autista, ele é uma potencial vítima de bullying. Por quê? O autista, ele tem estereotipias, ele tem a questão do isolamento social, ele não entende muito bem figuras de linguagem, ele tem aquele pensamento mais concreto. Então, o autista, ele é a vítima perfeita. E outra, e quantos são os autistas que não são discriminados, que não são agredidos e que não contam nada para ninguém? Não é? Eles são as vítimas perfeitas. Então, a gente tem que estar sempre muito atento. A gente tem que ficar atento ao corpinho da criança, se tem alguma marca. A gente tem que ficar atento a alterações de humor. A gente tem que ficar atento a alterações nas ações daquela criança, não é mesmo? Porque elas são potencial vítima. E o que fazer? No caso de você descobrir que o autista está sendo vítima de bullying, existe uma lei, que é a Lei de Combate ao Bullying, que vislumbra essas possibilidades. Mas ela não traz uma punição efetiva. Portanto, o que a gente pode fazer é o seguinte: a partir do momento que você tem como comprovar que aquele estudante autista ou estudante com qualquer outro tipo de deficiência, ele sofreu bullying, você pode ir a uma delegacia e fazer uma ocorrência, tá bom? Pode ir na delegacia, faz uma ocorrência e, se for necessário também, eu acho que é muito importante, pode entrar inclusive com uma ação de indenização por danos morais no judiciário,
contra aquela pessoa, contra o pai daquela criança que praticou bullying com o seu filho. Sim, você pode fazer isso, tá bom? Porque se for uma outra criança que praticou bullying, ela não vai responder por si, não é mesmo? Então, é a família dela, o responsável legal dela que vai estar respondendo por isso. Então, você vai entrar com uma ação, né, contra e pedir uma indenização. E os tribunais do Brasil têm concedido, sim, essas indenizações. Indenizações justíssimas. Aí alguém chega para mim e fala assim, poxa, professora, aquela criança praticou bullying com meu filho sofreu, ele foi constrangido, eu não quero o dinheiro da família daquele menino. E eu respondo sempre a mesma coisa para as pessoas. Eu falo assim, gente, essa indenização, ela tem caráter pedagógico, tá bom? Porque uma coisa é quando o filho que pratica bullying, ele recebe uma advertência, aí o pai dele, meu filho, você recebeu advertência, faz isso mais não. Aí o menino continua aprontando na escola, recebe uma advertência, ou recebe uma suspensão. Aí o pai já fala, mas você é custoso, papai, quando era da sua idade, né? E aí, pessoal, quando esse pai, ele é intimado a comparecer em juízo, a ter que matar serviço para comparecer em audiência de tentativa de conciliação, em audiência de instrução e julgamento, aí ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo com esse menino. E se ele tiver que pagar a indenização ainda, passar por tudo isso e ainda ter que pagar a indenização, ter que colocar a mão no bolso, que é onde dói mais, eu te garanto que ele vai virar para esse menino e vai dizer, se você aprontar isso de novo, você me paga. O discurso vai mudar, tá bom? Por isso que eu costumo dizer que a indenização, ela possui sim caráter pedagógico, tá ok? E a pessoa que é com deficiência, que é discriminada, ela pode entrar no judiciário também? Pode. Tá? Agora vamos pular para a educação. Olha só, a Patrícia, ela tá falando aqui, já que a gente tá falando aqui, eu vou resumir, ela tá falando que a filha dela, de 5 anos, com síndrome de Down, ela foi impedida de entrar numa colônia de férias da própria escola. Nossa, Patrícia, não vai dar tempo de eu ler tudo. Mas olha só, Patrícia, esse é o tipo de acontecimento que a gente não pode deixar que ocorra, não é? Isso aí é uma discriminação tamanha. Você pode sim, tendo a comprovação de que ela foi impedida de estar participando dessa colônia de férias, você pode sim ir numa delegacia, fazer uma ocorrência e também pode entrar junto ao judiciário e pedir indenização por isso aí. Essa menina, ela foi discriminada de uma forma cruel. Imagina, você vendo todos os seus coleguinhas indo para a colônia de férias e não poder ir. E quantos são as crianças de inclusão, as crianças com deficiência, que são impedidas de participar da quadrilha da escola, dos jogos internos da escola? Não é? Olha só, gente, isso acontece demais. A discriminação na escola, e agora a gente já pulou já para a questão da escola, é muito grande. Tanto é que existe um projeto de lei, é o projeto de lei, e eu peço para vocês entrarem lá e darem uma olhadinha. É o projeto de lei número 5352 de 2019. 5352 de 2019. Esse projeto, ele vai vir, e depois de sancionado, e se Deus quiser vai ser sancionado, ele vai vir para colocar uma pá de cal em cima dessas ações discriminatórias. Lá nesse projeto de lei, vocês vão perceber que o legislador, ele elencou quais são discriminações contra a criança de inclusão. E entre eles, ele colocou não deixar a criança participar de atividades de lazer da escola, negar acompanhante de apoio escolar quando é necessário. De forma alguma, gente, isso não pode ser negado, de forma alguma, tá bom? Negar adaptação curricular. Gente, adaptação curricular. Como que uma criança, um adolescente com deficiência intelectual, ele vai conseguir desenvolver na escola se ele não tiver uma adaptação? Ele precisa de adaptação.
E quando eu falo de adaptação, pessoal, a gente está falando de uma adaptação que vai de acordo com cada caso concreto, tá? Estão me perguntando aqui o bullying por parte dos professores. Existe também. Olha, existe bullying contra professores, existe bullying feito pelos professores, existe bullying feito pelos colegas, tá bom? O bullying, ele pode acontecer em todo o ambiente escolar. E isso é tão sério, mas é tão sério que, para vocês terem ideia, o legislador, ele teve que alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para inserir um artigo lá na Lei de Diretrizes e Bases de Educação que diz que é responsabilidade da escola evitar o bullying, prevenir para que não exista bullying dentro da escola. É responsabilidade da escola. E a escola que não agir contra o bullying, que não fizer campanhas para evitar o bullying, ela pode sim ser acionada também, tá ok? Tanto é que hoje no planejamento das escolas você pode perceber que existem algumas atividades ali relacionadas ao bullying, tá ok? Olha só, o Antônio Augusto está falando aqui da inocência, né? A inocência do estudante que tem alguma deficiência. Sim, imagina, vamos ver, a criança ela já é inocente por natureza, né? Pequenininha, né? Porque vai crescendo, parece que vai perdendo a inocência, né? Gente, vamos falar de uma criança com deficiência intelectual, com deficiência mental. Uma criança com deficiência visual, auditiva, ela está numa situação de vulnerabilidade muito grande. Os coleguinhas podem estar ali aprontando com ela e ela não está percebendo, né? É o momento que eu dou uma dica para vocês. Vocês que têm filhos com deficiência. É muito importante que vocês tenham uma convivência com outras famílias que sejam da sala do seu filho. Porque são os coleguinhas as pessoas que vão te dizer se o seu filho está sofrendo ou não está sofrendo algum tipo de represália, algum tipo de bullying, algum tipo de agressão, tá bom? Então é muito importante você estar por dentro do que está acontecendo. E enquanto ele está dentro da escola, não tem como você estacionar lá dentro da escola e ficar esperando para ver o que acontece, né? Não tem jeito. Então, pessoal, é importante ter essa relação aí com outras pessoas, tá? Para você estar ali sempre investigando, alerta, para que seu filho esteja sempre mais seguro. E muito cuidado, sempre olhando o corpinho do seu filho para ver se não tem nada de errado, né? As alterações de humor dele, isso tudo assim, coisas que os pais, as pessoas que são responsáveis por esse menor, ele sabe, né? Ele sabe como é que é o comportamento daquela criança. E aí, voltando lá na discriminação no ambiente escolar, a gente tem esse projeto de lei 5352 de 2019, que é muito importante, né, que a gente chama de lei da inclusão, que serve para isso, para elencar com muita clareza quais são os tipos de discriminação dentro do ambiente escolar e já colocar quais são as sanções, porque existem sanções para isso. E aí, o projeto ele vem e pega as sanções de leis diferentes e junta tudo. Isso é muito interessante, porque se for do gestor, tem probidade administrativa. Se é do professor, tem a questão da LDB. Se é de um outro coleguinha, então junta tudo. É muito interessante, tá? Vamos torcer para que esse projeto de lei ele vá para frente, né? E seja sancionado, que vai ser muito importante. E a negativa de matrícula? Uma vez me disseram assim, professora, ninguém mais está negando matrícula. Depois da Lei Brasileira de Inclusão, ninguém mais está negando. Aí eu respondo, olha, tem uma parcela pequena que ainda é doida, que nega. Quando fala que a criança tem alguma deficiência, que é autista, nega na hora. Tem uma grande parcela que não nega, mas nega, né? É aquela negativa velada. Sabe a negativa velada? Nossa, o seu filho ele será muito bem-vindo no nosso estabelecimento de ensino. Que criança adorável, ficaremos muito felizes se ele estiver conosco. Mas, infelizmente, a gente tem que avisar que aqui a gente não tem
um profissional para ficar com ele, a gente não consegue fazer adaptação curricular, a acessibilidade aqui na escola também, ela não é das melhores, sabe? Aquela negativa velada. Ah, fica com a gente, mas olha, eu não tenho condições de ficar com ele não, né? Então, infelizmente, isso acontece muito, mas muito mesmo ainda, né? Pessoal, artigo 98 da Lei Brasileira de Inclusão. O gestor escolar que se negar a fazer a matrícula dessa criança, desse adolescente com deficiência, ele vai responder por isso, tá? A gente vai ter uma pena de reclusão de 2 a 5 anos mais multa. Eu acho que tem muita gente que não sabe disso, mas existe, tá bom? Olha só, com relação à vaga para 2 autistas só na sala de aula. Tem muita escola que diz isso, né? Diz o seguinte, olha, eu não posso ficar com o seu filho aqui porque eu já tenho uma outra criança autista na sala. Agora, eu pergunto para vocês, isso tem respaldo jurídico? Onde que está escrito isso? Me fala. Porque lá na Constituição Federal diz o seguinte, que as crianças de 4 aos adolescentes de 17, eles devem estar dentro da sala de aula, que o Estado, que a sociedade tem o dever de incluir esses alunos. Tem o dever de incluir. Agora, você vai deixar de incluir aquele aluno porque já tem uma outra criança com deficiência dentro da sala? Isso é inconstitucional, tá bom? E aí você me diz, mas é porque no meu município tem uma portaria falando isso. Olha, gente, infelizmente eu já tomei conhecimento de que realmente já existe município fazendo essa recomendação, secretaria fazendo essa recomendação. Isso é um absurdo. Você tem que levar isso para o Ministério Público. Aí eu lembro que teve um promotor, eu não sei de qual cidade que foi, e esse professor deu razão para a secretaria do município X, né? Aí a pessoa procurou, né, a gente e perguntou, e agora o que a gente faz? Olha, ouvidoria, corregedoria. Ele não pode fazer isso. Como que a criança vai deixar de estudar? Olha, para começar, início de conversa, era a única escola pública que tinha lá no município. Aí a criança não poderia ser matriculada lá porque já existia uma outra. É muito sem noção, gente. É uma coisa sem lógica, né? Isso não pode ser aceito nunca, 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 né? Olha só, Gente, eu vou tentar responder, tá? E agora? As escolas estão online, meu filho não aceita chamada de vídeo. Meu Deus do céu, pessoal, eu vou te falar uma coisa. Luciene, o Pedro Binato também tá falando aqui da questão do Covid agora. Olha, vamos entrar então nessa parte. Com relação às aulas online e as mensalidades, a gente teve dia 26 agora de março, saiu uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor. E essa nota técnica, anotem aí, é a nota técnica número 14 de 2020. Ela diz o seguinte, ela diz que tem a escola, ou ela tem que fazer as aulas online, ou ela tem, se ela não tiver condições de promover essas aulas, né, com material online, ela vai ter que descontar esses dias das férias. Tá ok? Então, as alternativas são essas. A partir do momento que a instituição de ensino ela não consegue promover o ensino online e também se nega a fazer o desconto desses dias letivos nas férias, aí a gente começa a cogitar a questão do rompimento contratual, tá bom? A gente começa a suscitar isso sim. No entanto, a Secretaria Nacional do Consumidor, que está ligada ao Ministério da Justiça, e quem quiser pegar essa nota técnica, é só ir lá no site do Ministério da Justiça, lá do ladinho você vai achar o Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor. E aí, pessoal, vocês vão perceber que no que pese o fato de existir essa possibilidade da gente estar fazendo rompimento contratual, a Secretaria, ela recomenda que os pais não deixem de pagar as mensalidades,
que os pais não ajam nesse momento com relação a essa questão de pedir desconto, esse tipo de coisa. Por quê? Porque vislumbra-se aí que, primeiro, isso pode acabar logo. Mas a gente não sabe, né? A gente está falando de uma pandemia. Primeiro falou que as aulas iam voltar dia 1º, depois que as aulas iam voltar dia 4. No meu estado, agora as aulas vão voltar dia 30, né? E aí já estamos aí, já indo para quantos dias com essas crianças dentro de casa, né? Então, de qualquer forma, a secretaria diz para não falar em rompimento, para não falar em descontos agora, porque isso aí poderia acarretar outros problemas. Problemas como deixar de pagar os professores. Vamos combinar que isso é sério também, né? São famílias e famílias aí que vão começar a passar necessidade, né? Vai acontecer de a escola, porventura que paga o aluguel, não conseguir mais pagar aluguel. Lembrando aí para vocês que existe um projeto de lei que está para ser votado aí, que dispõe sobre um prazo que a pessoa, ela pode, durante a pandemia, ela pode ficar sem pagar aluguel um tempo. Eu acho que eles vão alterar um pouquinho o texto desse projeto de lei, mas algo me diz que essa lei vai sair, tá? Muito, muito em breve. E aí, é isso aí, pessoal. Aí o que aconteceu? Os estados, né? No meu estado, com base nessa nota número 14, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o PROCON, eles se uniram numa nota conjunta, né, de valor estadual, para dizer praticamente a mesma coisa que essa nota técnica número 14 do Senacom disse, tá ok? Então, se você quer ficar por dentro aí dos detalhes, vai lá, baixa a nota técnica número 14 e dá uma lida, tá certo? Merenda escolar. A gente sabe que muitas crianças com deficiência ou não, autistas ou não, eles têm a alimentação praticamente que toda na escola, né? Quantas são as creches, né, públicas que dão aí café da manhã, almoço, lanche, janta, e o pai vai lá, busca a criança, leva ela para casa, acorda cedo no outro dia, já volta de novo para a creche, né? Não é assim? E acaba que nem come em casa. Nem come em casa. Primeiro porque, ainda bem, ela está bem alimentada, porque lá na creche ela foi bem alimentada, só que em grande parte desses lares, pessoal, não tem comida. Em grande parte deles não tem comida, né? Então, a gente ainda tem essa questão. E aí, o que está acontecendo? A gente tem aí, né, uma autorização já na boca aí, para que os estados que já receberam o dinheiro do fundo para merenda escolar, eles possam passar esse dinheiro dessa merenda escolar diretamente para as famílias, tá? E ainda tem outra questão ainda, gente, tem outra questão, olha só. Tem muita escola pública aí que está com o alimento perdendo lá. Está perdendo, porque os alunos não estão lá para comer, não é? Então tem que pegar. E aí muito gestor fica com medo, ele não sabe se ele pode distribuir, né? Como é que vai ser. Mas, olha só, é o bom senso, agora está na hora já, né? E a gente já tem um conforto jurisprudencial, jurídico para estar fazendo isso, tá? Levar esse alimento para a família do aluno. Pode, tá ok? Isso está sendo feito em São Paulo e em Goiás. Eu não sei se já está sendo feito em outro estado, tá ok? Com relação a essa questão das mensalidades aí, vale para o ensino superior? Vale, vale sim, tá bom? A gente tem aí também, já que a gente está falando de Covid, que a gente está falando de educação, a gente também tem uma autorização via de medida provisória, né, 934, que diminui aí o número de dias letivos que as escolas devem empreender. Excepcionalmente agora para essa pandemia que a gente está vivendo. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal. A lei de diretrizes e bases da educação, ela diz que a escola ela deve cumprir no mínimo 200 dias letivos. No mínimo 200 dias letivos.
que seria aí umas 800 horas aula. Agora, com essa questão da pandemia, está autorizado a diminuir o número de dias letivos, entendeu? Pro mínimo, tá bom? Então agora as escolas podem atuar no mínimo, tá bom? E aí, vamos passar para outros direitos, gente? Eu sei que educação dava pra gente conversar sobre educação aqui quanto tempo, hein? 3 dias seguidos. 3 dias seguidos a gente poderia falar sobre isso. Mas olha só, tem uma questão também. Olha aqui, dá uma pergunta interessante da Valdirene. Olha, há casos de indicação médica de cuidador apoio de sala para os alunos com deficiência que são vedadas posteriormente pelo sistema. O que fazer? Ministério Público. Tem que ir no Ministério Público. Se não adiantou ali no município, vai lá para a capital, tá bom? Geralmente nos ministérios públicos das capitais existem centros operacionais em educação, em saúde, pessoa com direitos humanos, né? Se não deu certo lá no seu município, procura o pessoal lá da capital, que talvez seja mais simples. E se a pessoa tiver condições de pagar um advogado, entra com uma ação apropriada para poder estar cobrando esse apoio, que é muito importante. Nós sabemos que grande parte dos nossos meninos, eles não têm condições de ficar numa sala de aula sem apoio. Quem me conhece, quem acompanha as minhas páginas lá do Instagram, o Tatiana Takeda Oficial ou Direito e Inclusão, sabe que o meu filho é uma criança prejudicada e eu sempre comento, gente, se ele não tivesse apoio, não teria como ele ir ele aprender, porque primeiro que ele não consegue ficar parado, né, ali muito tempo na carteira. Ele precisa ali de um auxiliar para estar ali o tempo todo, sentando ele na posição correta, senta ele com perninha 90 graus, olhando para frente, porque você sabe que o menino ele dispersa o tempo todo, o ventilador aqui, ar-condicionado ali, fez um barulhinho, já é o suficiente já para ele se perder. Então ele precisa ali de um apoio, né? E se os pais quiserem pagar o apoio, a escola pode vedar? Gente, eu não sei responder isso a nível de Brasil, tá? Eu posso responder isso a nível do meu estado. O que aconteceu no meu estado? E eu sugiro que vocês tenham representantes aí no seu estado que corram atrás disso. Aqui, a gente fez o seguinte. Quando a Lei Brasileira de Inclusão ela entrou em vigor, as escolas particulares procuraram a gente, os pais procuraram a gente para saber como é que ia agir, né? E num primeiro momento eu não sabia, porque lá estava escrito que não poderia que a escola que tinha que oferecer aquele apoio. E então os pais que já tinham seus apoios lá, porque tem vários pais que têm condições de pagar e eles querem aquele apoio porque ele pagou curso para aquele apoio, porque a criança dele, ela já tem uma afinidade com aquele profissional, ele não quer mudar, ele quer continuar com aquele, até porque as chances da escola pegar um estagiário e colocar no lugar daquele profissional de apoio dele é muito grande, né? Então aquele que tem condições de pagar não quer. Aí o que eu fiz? Eu fui na promotora, né, lá do Centro de Apoio à Educação aqui do meu estado, e conversei com ela. Falei assim, nessa situação, o que a gente vai fazer? Eu preciso alinhar com vocês para eu poder saber orientar as pessoas, né? E aí a gente combinou o seguinte, a gente combinou que a família poderia ter o profissional pago por ela, mas teria que assinar um termo na escola, onde a escola comprovasse que ofereceu um outro apoio, mas que a família não quis, porque queria ficar com o dela. Tá ok? E aí, eu combinei com a promotora o seguinte, ela disse assim, se chegar alguma coisa aqui pra mim, eu vou dizer, tem o termo? Porque se tiver o termo, tudo bem. Agora, se não tiver, aí a gente vai investigar. Tá ok? Então, agora, vocês me lembraram de uma coisa, mudou o promotor. Eu vou ter que ir lá conversar com ele de novo para saber se o entendimento dele é igual da doutora Simone, que era a promotora à época. Tá ok? Combinado? Mais alguma pergunta, gente, a respeito de educação, para a gente poder mudar de assunto? Meu Deus, já foram mais de 40 minutos, olha, tanto que o tempo passa rápido. Eu acho que o pessoal aí, sabe, a doutora Letícia, do Crianças Especiais, minha aluna, dileta aluna, né?
Ela poderia estender a nossa live para 3 horas, né? Dava para fazer muita coisa, né, gente? Olha só, até agora a gente falou tão pouco, né? Olha aqui, Jaqueline Soares, aqui no município de Mãe do Rio, do Pará, já está sendo distribuído o kit de alimentação escolar para os alunos. Maravilha! Muito bom saber que já está acontecendo isso aí. A maioria das escolas particulares também só pegam estagiários, exatamente. Mas sabe por que eles pegam estagiários? Porque a nossa lei, infelizmente, ela não foi clara com relação à especialização desse profissional que deve ser oferecido pelas escolas. Existe aí uma forma da gente interpretar o texto da lei de várias formas. E é por isso que é importante alguns projetos de leis que estão sendo aí, que estão tramitando no Congresso Nacional, que dizem respeito sobre a regulamentação desse profissional. Depois que houver essa regulamentação, vai ficar tudo mais simples para a gente, tá, pessoal? Mas aí, o que acontece? Acontece o seguinte, nós temos aí vários projetos de lei tramitando super bacanas, inclusive de tempos em tempos, eu e outras companheiras, a gente vai até Brasília, a gente vai para o Congresso Nacional e sai pulando de gabinete em gabinete, já com o número, com o projeto de lei que a gente já tem, né? A gente sai pulando de gabinete em gabinete pedindo para andar logo com aquele projeto de lei, porque ele é muito importante. Aí você me diz o seguinte, meus amigos, ai, Tatiana, mas eu não tenho condições de ir lá para Brasília para fazer isso que você faz, até porque você está do lado de Brasília, para você é mais fácil, né? Gente, não precisa ir lá, mas se você, só de você ter ciência desses projetos de leis que são tão importantes e mandar e-mail para o relator, para o deputado que é relator ou para o senador que é relator, manda e-mail, mas dispara e-mail com vontade. E se você puder ligar, fica ligando. Eu tô ligando aqui, pessoal, para falar de novo do projeto número tal. Vocês têm que votar ele logo, tem que colocar na pauta logo, tem que terminar esse relatório logo, tem que analisar logo, porque a gente precisa do resultado desse projeto de lei. Pessoal, TDAH. Olha só. Tem uma pesquisa que fala que 2% da população tem TDAH, né? Inclusive eu, né? Vocês podem ver que tem hora que eu esqueço o que eu estava falando, né? E aí eu sou compulsiva, né? E eu vou e já falo de outras coisas que não tem nada a ver. Olha só. O TDAH, ele é pessoa com deficiência? De acordo com o texto, ao pé da letra, não. TDAH não é pessoa com deficiência. No entanto, como que a gente vai promover o processo de aprendizagem digna de uma criança, de um adolescente, de um adulto que tem TDAH numa escola, se a gente não der os devidos apoios para ele? O TDAH, ele padece. Gente, o TDAH, ele precisa de medicação. O TDAH, ele precisa de apoio. Se ele não tiver apoio, como que ele vai aprender? A evasão escolar de pessoas com TDAH é enorme e a gente não pode deixar isso acontecer. E aí, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, olha, eu não quero dedar ninguém não, tá? Mas é o seguinte, existe aí um projeto de lei que já passou pela Câmara, né? Agora está lá no Senado. E esse projeto de lei, vocês podem me procurar nas redes sociais aí, que eu dou o número, falo onde é que tá. Ele tá parado. Imagina o tanto de aluno que hoje está precisando do resultado desse projeto de lei que fala desse apoio para a pessoa com TDAH. São muitas. E outra coisa, vou contar outra coisa para vocês. TDAH também é uma comorbidade. Às vezes a criança ela tem uma deficiência, né? Mas a deficiência dela não prejudica essa pessoa tanto quanto o TDAH dela, né? E a gente está falando de quê? A gente está falando de aprendizado. A gente sabe que é difícil ter esse aprendizado, não é? Gente, estão me perguntando aqui. Agradeço a orientação maravilhosa. Tatiana, como faço para criar um grupo de pais de pessoas autistas? Base legal. Oi, Jaque, tá boa? Olha, Jaque, a primeira coisa para você criar um grupo é você primeiro regimentar as pessoas que realmente estão ali interessadas, né?
você vai ter que fazer uma pessoa jurídica, né? E depois que você fizer uma pessoa jurídica, tiver um local, tiver as pessoas, aí você vai começar com as ações, tá bom? Agora, outra questão muito importante, meu tempo tá acabando, já estão quase me pedindo para sair, mas não sei, eu tô com a sensação que eu tenho mais 2 horas para falar. Olha só, saúde. Saúde, gente. A pessoa com deficiência, ela tem direito à saúde, né? E a gente tem que implementar esse direito de diferentes formas. E uma forma é o quê? Garantindo que ela tenha acesso a medicamentos, que ela tenha acesso a tratamento multidisciplinar quanto necessário, que ela tenha acesso a nutrientes. E isso tudo está na Constituição, está na Lei Brasileira de Inclusão. E quando a gente fala dos autistas, está lá na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Tá bom? Então, tem direito? Tem. Ah, Tatiana, mas olha, você está falando que tem direito, mas não estou conseguindo, não. Gente, infelizmente, parece que as coisas elas não vêm assim de ofício pra gente, né? Seria bom que viessem, porque são direitos, já estão escritos lá, não estão? Mas infelizmente não é assim que funciona, né? Mas eu digo pra vocês, meus amigos, primeira coisa é fazer o que vocês estão fazendo aqui agora nesse momento, procurando informação. Parabenizo vocês, tá, por estar aqui nesse momento me ouvindo, porque a primeira coisa que vocês precisam é se informar. A partir do momento que você se informou e sabe que você tem aquele direito, a segunda é o quê? Diligenciar. O que eu vou fazer, Tatiana? Vai depender da situação. Vai ter situação que você vai ter que ir na delegacia para fazer uma ocorrência, vai ter situação que você vai ter que ir no conselho tutelar, vai ter situação que você vai lá no Ministério Público, vai ter situação que você vai na Defensoria Pública e tem situação que você vai chamar o carinha lá do... Como é que chama aqueles carrinhos que tem aqueles alto-falantes lá para sair berrando na cidade e, se for possível, chama a imprensa. Ah, me negaram isso. Ah, gente, faz um bafafá aí. Por quê? Porque é muito cômodo para os gestores públicos, é muito cômodo para a sociedade ignorar as necessidades das pessoas com deficiência. É cômodo, você sabe por quê? Porque aí não tem gasto, né? Não tem gasto. Ah, tá faltando um remédio importante para as crianças lá com autismo. Não tem o remédio. Aí aquele tanto de mãe desesperada chega lá para pegar o remédio, cadê o remédio? Né? Não, vai chegar daqui 60 dias. Gente, como que um remédio controlado, um remédio que uma pessoa tem que usar todo santo dia, no mesmo horário, como que ela vai ficar sem esse remédio? Não tem condições. Então é a hora que você tem que utilizar dos meios de defesa. Olha, pessoal, a grande maioria da população brasileira é uma população que precisa do Ministério Público, que precisa da Defensoria Pública. Se você tem condições de pagar um advogado, pague. Se você formou um dos seus filhos, ele virou doutor, fala, meu filho, tá na hora de você agir. Vai lá assistir os cursos da professora Tatiana Takeda, que você vai aprender tudo como é que faz isso, tá bom? Então, gente, é isso aí. Outra questão também, prioridade no atendimento. Olha só, tem muita gente que fala assim pra mim, que é mãe de autista, e a gente está aqui falando de autista, que a gente está aqui fazendo essa palestra principalmente em comemoração aí à consciência, o Dia Mundial da Consciência sobre o transtorno do espectro autista, né? E aí muitas pessoas já chegaram em mim e disseram o seguinte, Tatiana, eu estava na fila preferencial com meu filho e nos foi negado estar ali, praticamente expulsaram a gente de lá. O caixa do supermercado não queria me atender, a senhora que estava atrás de mim me xingou de tudo. A grávida faltou me tacar o pão bengala dela. Entendeu? Então, gente, não pode aceitar. O importante é que nós tenhamos identificação. Por quê? A pessoa autista, em regra, ela não tem um estereótipo, né? Então, como ela não tem um estereótipo, fica difícil da outra pessoa saber se ela é ou não é autista. Bem, pode acontecer ali naquele momento dela ter uma crise. Mas se ela tiver uma crise ali, o fulano vai achar que se for criança é birra e se for adulto é doido. Não é desse jeito? Porque a sociedade ela é cheia de pré-julgamentos.
Quando ela vê uma criança no supermercado lá deitada no chão, rolando para um lado e para o outro, ela não pensa, poxa, aquele menino está tendo uma crise, vamos lá, a gente tem que dar um jeito de socorrer esse menino. Como é que a gente vai fazer para socorrer esse menino? Não. A maioria das pessoas pensam, nossa, que menino birrento. Não é? Desse jeito? Infelizmente, nós estamos cheios de juízes. A nossa sociedade tem juiz de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é cor, de tudo quanto é sexo, tá bom? Então, nós estamos cheios de juízes e isso é péssimo, né? O que a gente busca, e esse dia 2 de abril ele é muito importante por conta disso, a gente busca conscientização dos direitos. E essa questão de não ter estereótipo, ela atrapalha muito a pessoa autista. E nós sabemos que desde a Política Nacional dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, ela é sim considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, tá bom? Então, minha senhora, se a senhora está levando o seu filho no supermercado, o seu filho é autista, ele pode ser adulto, ele pode ser criança, a senhora tem direito a ir na fila de prioridade, tá ok? E se o pessoal discriminar o seu filho, vai lá fazer uma ocorrência lá na delegacia que eu te garanto que o próximo pai de autista que entrar ali na fila não vai ser discriminado igual a senhora foi. Não é isso, gente? Às vezes, somos nós que temos que promover as diligências para que o que aconteceu de ruim com a gente não aconteça com o próximo. Isso é muito importante. A gente ter essa consciência de fazer as coisas para que não aconteça com os próximos, tá ok? E quanto ao plano de saúde, nega a sessão de terapia ocupacional. Não pode negar a sessão de terapia ocupacional, tá bom? Tá lá na resolução 428 da ANS. A partir do momento que o diagnóstico daquela pessoa, vamos falar aqui de autista, se é autista, tem uma prescrição médica de terapia ocupacional, o plano de saúde ele tem que proceder à cobertura sim. Se for preciso de psicologia, vai proceder à cobertura da psicologia, se for de fonoaudiologia, se for de terapia ocupacional, fisioterapia, vai proceder sim, tá ok? Lembrando aí também que desde novembro de 2019, me fugiu aqui o número da lei, mas a gente tem uma lei que diz o seguinte, que se aquela criança, geralmente muitas crianças com síndrome de Down, autistas, paralisia cerebral, microcefalia, essas crianças que têm prescrição médica para ecoterapia e elas têm plano de saúde, o plano de saúde também paga a ecoterapia, também, tá bom? Então tem essa cobertura também. Na minha cidade, há dificuldades em encontrar terapeuta ocupacional. Gente, eu costumo brincar que terapeuta ocupacional é objeto de luxo, né? É objeto de luxo. Por quê? Porque são poucas as universidades que a gente tem de terapia ocupacional e parece que a gente teve um boom de necessidade, né, desse profissional que veio aí também em razão desse boom de diagnósticos de autista. Poxa, Tatiana, estourou um cano de autista lá em cima, tá vindo um monte de autista, o que aconteceu? Gente, é o seguinte, os autistas, eles sempre existiram, só que hoje a gente tem, obviamente, a população aumentou, a gente tem diagnóstico precoce e principalmente hoje nós temos a ciência e a ciência tem ensinado muito, a ciência tem promovido a formação de vários profissionais que têm condições, sabe de quê? De dizer que aquela criança é autista. Porque antigamente, quantos eram os autistas que eram diagnosticados como TDAH, como bipolar, como... Tinha vários diagnósticos para eles e não era autista, entendeu? Então hoje a gente tem essa facilidade maior de detectar que aquela pessoa é autista. Pessoal da minha idade aí, meus contemporâneos, esforça a cabecinha aí e lembra lá de quando a gente fazia primário. Será que na sua sala não tinha um autista? Um autista leve que seja? Aquele coleguinha antissocial, tímido demais, ou então com os movimentos estereotipados que ficava sentado lá no canto e que ninguém brincava com ele. Será que ele era autista? Pode ser que sim, não é? Terapia ABA para TEA também não são autorizados por planos de saúde. É uma briga, Valdirene, é uma briga, mas nós temos ganhado, tá ok? Entra com uma ação
que com relação à terapia ABA, já está sendo aí um julgado já que ele é pacificado. O próprio STJ, ele reconhece, tá bom? Então, os tribunais de justiça que, se porventura negarem, né, nas ações, a gente sobe para o STJ, tá ok? Entra com a ação, porque você vai conseguir, tá? O que pode acontecer é deles limitarem o número de sessões. Pode acontecer isso. No entanto, você vai conseguir sim essa terapia. Agora, outra questão que a gente tem aí são os profissionais que atuam aí com a terapia ABA. Nós não temos muitos profissionais, né? E às vezes, assim, teve um boom de cursos também, né? Aquele boom de cursos de terapia ABA. E aí a gente tá com um monte de gente aí com canudo de terapia ABA, mas assim, bons profissionais mesmo, eu não sei se a gente tem muito não, viu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquele profissional que está acompanhando a criança autista, tá ok? Tem que incentivar as pessoas a fazer TO, não só abrir mais cursos. Sim, tem que sim, Antônio, você tá certinho, mas eu acho que tem que abrir curso sim, sabe por quê? Tem muitas regiões do Brasil que não possuem universidades que têm, né? Então, esses lugares especialmente, eu acho que eles precisam sim promover esse curso de TO para ter TO ali naquela região, né? Mas tem que incentivar o pessoal a fazer onde tem, né? Mas infelizmente eu não conheço muitas universidades que possuem esse curso. Eu acho que está na hora desse pessoal abrir o olho, porque é uma profissão, uma das profissões do futuro, né? Eu costumo dizer que psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional e na área da medicina, a psiquiatria é o futuro, gente, né? Olha, a moderadora do grupo me disse 10 minutos atrás que eu tinha 5 minutos. Eu vou interpretar isso como 50. Vamos lá. E a psicomotricidade? De sessões de psicomotricidade. Olha só, eu tenho percebido aí que alguns planos, eles estão liberando administrativamente a psicomotricidade, tá bom? Você faz um pedido administrativo, pega o relatório médico da criança, do adolescente, onde tem a prescrição da psicomotricidade, né? Junta com... Aí você vai ter que ver se eles vão aceitar remunerar aquele psicomotricista que já está atendendo a criança ou se eles já têm os psicomotricistas deles, tá? Geralmente eles vão soltando aí de 10 em 10 essas sessões, tá ok? Na minha cidade tem apenas um curso e é à distância. É uma pena, né? Porque terapia ocupacional à distância deve ser complicado de fazer, né? Porque o terapeuta ocupacional, ele precisa estar ali, ele precisa pegar, ele precisa cheirar. A gente está trabalhando com as questões sensoriais, né? Não é só a questão fisiológica, né? Eu acho que era bem interessante que os cursos de terapia ocupacional não fossem à distância, né? Seria bem melhor. Então, gente, olha, já estão chamando a minha atenção ali porque são 3 horas e já vai ter uma outra pessoa para falar aqui com vocês. E eu quero dizer que foi um prazer imenso poder ter sido convidada para estar participando aqui. Muito obrigada pelo convite. Olha, gente, esse perfil Crianças Especiais é o mais top do Brasil. Não tem nenhum melhor do que esse, tá ok? E quem quiser saber mais um pouquinho de direito aqui no Facebook, eu tô lá no Facebook como Direitos e Inclusão da Pessoa com Deficiência, professora Tatiana Takeda. No Instagram eu tô como Tatiana Takeda Oficial ou Direito e Inclusão. Temos aí o YouTube, tá? Professora Tatiana Takeda. Logo, logo o nosso site vai estar reformulado com muita coisa para vocês, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Foi uma satisfação estar aqui e espero que tenhamos novas oportunidades para estar aqui conversando com vocês e poder falar muito mais, porque existia mais muitos assuntos que a gente podia estar tocando, tá bom? Gente, um beijo, obrigada, viu? Tchau, tchau.